Só para a gente recapitular algo que nós estávamos estudando, certo? Então, Carol, você vai começar a gravar a aula? Já começou? Ah, perfeito. Então, olha só. Iniciamos tudo isso, né? Iniciamos essa parte aqui fisiológica, anatômica, falando sobre o sistema digestório, e aí já falamos sobre respiratório, sobre o sistema cardiovascular, e hoje o sistema da vez é o sistema urinário, certo? Mais uma vez, eu venho aqui falar que o ser humano, ele dividiu o organismo em sistemas para facilitar o estudo, certo? Mas o nosso corpo, ele funciona de forma integrada. O que isso quer dizer? Todos os sistemas, eles funcionam ao mesmo tempo. Você agora aí, né? Você se alimentou ou vai se alimentar daqui a pouco, ou está jantando agora enquanto tá assistindo a aula. Está funcionando o sistema digestório, seu coração está batendo, sistema circulatório. Você está respirando, sistema respiratório, certo? E tantos outros, e ao mesmo tempo o sistema imunológico está ali, ó, rodando direto, procurando algum agente infeccioso. Então, assim, o nosso corpo, o nosso organismo, ele funciona de forma integrada, ok? E ainda nessa parte de introdução, iniciamos tudo isso falando sobre a origem da vida, né? E falamos também sobre células, ok? Então, célula é a unidade estrutural e funcional do ser vivo. A partir de uma célula vão formar tecidos, tá? Os tecidos eles são formados por mais de umas células. Esses tecidos, que tem células com a mesma função, eles vão formar órgãos, e esses órgãos vão formar sistemas. E os sistemas formarão o indivíduo, certo? O organismo, que pode ser um ser humano, que pode ser um sapo, um macaco, e tantos outros, tá? Uma flor, uma árvore, são todos seres vivos e todos são organizados por célula, certo? Tudo bem que os seres vegetais não têm esses mesmos sistemas, mas os seres vegetais, eles têm sim os órgãos vegetais, certo? Janildo, né? Tem uma litíase no rim. E aí, o que o médico falou? Você já mostrou isso? Como é que tá? Dá para eliminar? Tem que fazer cirurgia? É como se fossem umas pequenas cálculozinhos, né? Olha só. Professora, eu não estou vendo você nem nada que você está dando aula. Não, a minha câmera realmente ela não está funcionando, mas agora eu vou começar a espelhar a tela, tá bom? Ah, tá. Obrigada. Agora está todo mundo vendo? Agora sim, está ótimo. Sim? Obrigada. Olha só. Inicialmente, vamos falar sobre sistema urinário, esclarecer essa história de urinário, sistema excretor. Olha só. Antigamente se falava, se referia sempre ao sistema urinário como um sistema excretor. E ainda, por conversão, às vezes a gente se referencia. Mas, quando se fala de excreção, certo? Estamos falando de resíduos que a nossa célula produz através do nosso metabolismo e que precisa ser eliminado. E não é somente o sistema urinário que faz excreção, que coloca para fora da nossa célula, do nosso corpo, que não serve mais, certo? O nosso sistema respiratório, por exemplo, ele também faz excreção. Você agora, nesse momento que você acabou de expirar, ou seja, você colocou o ar para fora,
você colocou gás carbônico para fora. Então, isso também é uma excreção. Então, por isso houve essa mudança, né, da gente se referir ao sistema urinário como sistema urinário. Tudo bem que ele faz uma maior excreção do que alguns outros, porém, outros sistemas, como o caso do respiratório, também faz excreção, beleza? E o sistema urinário, ele tem algumas funções além de apenas excreção, tá bom? Olha só. Então, tem aqui, ó, essa função. Vale lembrar que esses prints, eles são de um professor, né, que eu vou mandar o link para vocês. Kennedy, ele é um excelente professor de biologia, inclusive indico demais o canal dele. Tem vários assuntos que não deu tempo a gente observar aqui, não deu tempo a gente detalhar bem. Então é muito, muito, muito bom também. E aí eu vou, no final da aula, eu vou deixar com vocês o gabarito das questões e também o link desse vídeo aqui e alguns outros, tá bom? Então, olha só. Principalmente, não sei se vocês já ouviram falar, se vocês lembram, que é como se os nossos rins, eles fossem dois grandes filtros que nós temos no nosso corpo. Porque a principal função do sistema urinário é filtrar o nosso sangue. E nessa filtração, nesse processo de filtração, vai eliminar algumas substâncias tóxicas, certo? E onde que essas substâncias tóxicas, elas serão eliminadas? Na urina, certo? Por isso que o próximo item é a excreção da urina. Então, na urina saem algumas substâncias tóxicas, substâncias essas que se ficar no nosso corpo, vai nos causar muito mal. Então, por isso que elas precisam ser eliminadas. O nosso sistema urinário também, ele promove a reabsorção de água e sais minerais. Você vai ao banheiro, você precisa urinar. Então, essa ida ao banheiro para urinar, ela está sendo, você vai e tudo mais, porém, a reabsorção acontece. Então, quando essa reabsorção acontece, você vai menos vezes ao banheiro. Por exemplo, quando você passa muito tempo sem tomar água, você vai poucas vezes ao banheiro, porque seu corpo entende, opa, esse indivíduo não está tomando água, né? Esse indivíduo não estou tendo tanta oferta de água assim. Então, é melhor eu reabsorver o máximo que eu puder. Por isso que a nossa urina fica mais alaranjada, né? Com aquele cheiro mais forte. E aí, por isso que o indicado da nossa urina é que ela saia amarelinha e transparente, para que ela não fique tão translúcida, porque está tomando muita água num curto espaço de tempo, mas também ela não fique tão escura, porque é uma maior concentração. Corre risco de ter cálculos, corre risco, principalmente nós mulheres, de a gente desenvolver infecção urinária. E aí eu vou explicar o motivo pelo qual mulheres têm uma maior propensão a ter infecção urinária do que homens, certo? Ó, e o nosso sistema urinário também é responsável pela homeostática. Que danada é isso? Nome diferente. Logo no começo, a gente falou sobre homeostase, logo no começo das aulas. O que é isso? Homeostase é quando o nosso corpo, quando os nossos sistemas, eles estão trabalhando de forma excelente. Quando está tudo em equilíbrio, quando está tudo tranquilo e favorável no nosso corpo, certo? Então, o nosso sistema urinário ele também trabalha nessa questão da homeostase. Ele controla a nossa pressão sanguínea, ele controla a osmolaridade tecidual, ou seja, a quantidade de água que tem nos nossos tecidos. Ele controla também o nosso pH, né? E também tem função endócrina, que isso aqui a gente vê com maior detalhe quando a gente estiver vendo o sistema endócrino, certo? O sistema urinário... Professora, está passando o slide? Não, ele está parado, né? Não, isso aqui é no Word. Ah, tá ok. Estou mexendo aqui, tá? Ó. E aí, também tem função endócrina. Produz a eritropoetina.
que é isso? É que controla a produção de hemácia pela medula óssea. Lembra o que são hemácias? São as célulazinhas vermelhinhas do sangue, que dá coloração para o sangue, certo? Então, as principais funções do nosso sistema urinário é filtração, excreção, reabsorção, homeostática e também tem uma função endócrina, tá? Sempre quando se fala aí de questão endócrina, a gente também está falando de questão hormonal envolvida, certo? Não sei se alguém aqui ingere bebida alcoólica, já ingeriu alguma vez na vida, ou tem Sim, pessoas. Pronto, você? Pois deixa eu lhe eu, perguntar uma coisa. Você toma o quê? Uma cerveja? Uma cervejinha de vez em quando? Sim? sim, tomo. Pronto. Quando você está tomando cerveja, o que acontece? Que é uma coisa que não é muito boa de tomar cerveja. Vai no banheiro, Ave Maria, pelo amor de Deus. Minuto e minuto. Pois é, exatamente. Eu não costumo tomar cerveja, tomo uma outra coisa ou outra. Mas as pessoas que tomam cerveja, principalmente cerveja, elas vão muito ao banheiro. Mas as outras pessoas que também estão ingerindo álcool, também vão muito ao banheiro. Por quê? Quando a gente ingere muito álcool, a gente inibe um hormônio. E aí a gente vai muito ao banheiro. A gente deixa de reabsorver água. Por isso que nós ficamos desidratados. É um processo de desidratação que acontece quando a pessoa está ingerindo bebida alcoólica. Que por isso é bom ficar tomando água. E se você não toma água, né? E não é tão assim acostumado a beber, no outro dia você tem uma coisinha maravilhosa, chamada de ressaca. Uma dor de cabeça horrorosa. Uma ânsia de vômito horrorosa. Justamente porque o seu Professora, corpo está seguindo os sinais de desidratação. Oi, Janil. o que acontece se não beber líquido, água? Você está falando assim, no cotidiano, normalmente, ou quando ingere bebida alcoólica? Não, no cotidiano mesmo. Tá. No nosso cotidiano, quando a gente não toma água, o nosso corpo, principalmente, ele vai entrar em desidratação, né? Que é um processo bem complicado quando já entra. Por quê? O nosso corpo ele é formado 70% por água, né? Claro que essa água ela está misturada com outras coisas, né? Está compondo as nossas células, alguns órgãos específicos, o nosso sangue, certo? Então, quando a gente não toma, a gente vai sair, né? Vai sair da homeostase, e aí, se acumulado, né? Se essa rotina for sempre, pode causar cálculos renais, né? Pode causar perdas renais, né? Dependendo da situação, dependendo do comportamento da pessoa, depende muito do organismo, mas principalmente desidratação de forma inicial, né? E posteriormente também pode levar à morte, inclusive. Porque se você precisa de água, você não está ofertando a água necessária para o seu corpo, ou de forma muito escassa, né? Você pode sim levar à morte. Inclusive, já teve casos de pessoas, sei lá, que ficaram perdidas em alguns locais e que tomaram a própria urina. Porque a gente até consegue ficar um tempo sem comer. Nós temos energia, nós temos acúmulo, né, Professora, de energia, mas água não. Oi. quer dizer então que é certo, quando já escutei o pessoal dizer que quando você, mesmo estando bebendo, é correto você estar sempre tomando água? Com certeza, muito certo, inclusive. Você está devolvendo a água para o seu corpo, a água que você está perdendo quando está ingerindo bebida alcoólica. Entendeu? Às vezes, pelo senso comum, as pessoas falam: ah, não, porque isso vai dar, o pé vai ficar inchado. Não, não tem nada a ver uma coisa com outra, certo? Pelo contrário, quando o nosso corpo ele não está com tanta oferta de água assim, quando ele não tá, a gente fica inchado. Tanto é que as pessoas, quando começam a fazer dieta, ou então estão ali numa rotina alimentar direitinho, tudo bem regrado,
e se vai ao nutricionista, né? Ela vai indicar que você tome muita água, porque tome a quantidade necessária de água e que essa água ela seja de forma distribuída, bem distribuída ao longo do dia. Porque existem pessoas que, tem que tomar 2 litros de água por dia, beleza. Aí de manhã não tomou nada, aí quando é de tarde não tomou nada, quando lembrou, praticamente de noite. Aí vai, toma os 2 litros de água num curto espaço de tempo. Não é assim que funciona. Você precisa, sim, tomar a quantidade de água necessária para o seu corpo, mas distribuído ao longo do dia, certo? Não somente na hora que lembra. Inclusive, tem aplicativos aí que você pode fazer isso. Coloca lembrete, despertador no celular, para lembrar de tomar água. Para não acontecer o caso aí do nosso amigo Janildo, né? Eu estou lendo agora o chat. E aqui, cadê? O médico falou que foi por falta hídrica, exatamente, por falta de água. Pois é, pois tome a água, Janildo. Sim, claro, Janildo. Existe anatomia de todos os sistemas. Quando a gente está falando de anatomia, a gente está falando das partes que compõem o sistema. Por exemplo, o nosso sistema urinário ele é composto por 2 rins. Tem pessoas que só têm apenas um, ou porque doou, ou porque perdeu um, ou porque também só nasceu com um. Existe também caso de pessoa que só nasce apenas com um rim. 2 ureteres, que é o canal onde vai levar a urina, né, até a bexiga. Uma bexiga e uma uretra. Uhum. Aí tem que ver com o seu método, Janildo, sobre essa questão da muita ida ao banheiro e essa questão de falta hídrica, tá bom? Vai te falar, talvez existam outros exames complementares. Voltando aqui para o nosso slide, o nosso sistema urinário, ele também vai atuar na nossa pressão sanguínea, né? Nossa pressão arterial. Ó, existe o estímulo do rim, certo? Esse rim, quando a nossa pressão baixa, né? Quando a gente está numa hipotensão, esse rim é estimulado. O nosso rim, quando estimulado, ele vai gerar uma enzima, que o nome dela é renina. Essa renina, ela vai ativar, ela vai lá no fígado e vai ativar uma outra substância, né? Que é esse nome bem feio aqui, ó. Professora, Angiotensina. Oi. no caso, se a gente tomar 2 litros de água, uma parte vai pro organismo, né? E o resto é lançado fora, né? Na urina. Então, depende, Janine. E depende também da quantidade de massa corporal que você tem. Geralmente, né, de forma mediante, indica que tome 2 litros de água por dia. Porém, existem pessoas que precisam tomar uma maior quantidade de água por dia, mas em média sempre 2 litros. E, Janildo, também depende das funções que você faz durante o dia, né? Porque existem certas situações, trabalhos, né? Ações que a gente vai gastar muita água. A gente vai perder, por exemplo, se você está lá um dia e aí você praticou atividade física, vai te desidratar. Tem gente que fala que, não, eu estou suando, eu estou emagrecendo. Não, você está suando porque você está gerando energia para o seu corpo, tá? Um dos processos de geração de energia é também liberar água, ok? E também para um controle de Aí, temperatura. As pessoas às vezes associam o suor à perda de peso, e não é dessa forma que acontece, tá? Você pode sim estar perdendo massa, transformando gordura em massa magra, porém, você precisa tomar água, né? Nessa questão somente, tô suando, tô emagrecendo. Não é assim. E essa água tem que ser reposta, né? Então, assim, depende muito do que você faz. Se você tomar água, você está fazendo tudo tranquilo e tudo mais, ok. Mas se você tomar água e você, sei lá, vomitou, ou você praticou uma atividade física, você tem que repor essa água que foi perdida. Entendeu? a médica passou para mim tomar 2 litros e a fonoaudióloga passou para tomar 4 por Uhum. dia. Exato.
Aí, mais uma vez, você toma de forma regular durante o dia, não somente de manhã, não somente à tarde, não somente à noite. Você vai tomando de forma gradual durante o dia todo. Aí, como a médica passou 2 litros de água, eu vou pegar e fazer logo a de 4. Uhum. Já E comprei os dois. Andresa, não é assim. Nosso, apesar de suco ser muito bom, apesar do suco também conter água, né? Mas no suco também tem outras substâncias, por exemplo, açúcar. E se for suco natural, se for suco de caixinha, então vai ter conservantes, vai ter sódio, vai ter açúcar. E aí pode te prejudicar, né? Entendeu? Então, assim, por mais que seja bom também tomar suco, mas é importante também tomar água. Nada vai substituir a água, certo? Depois de uma doação de sangue também, precisa tomar água. Inclusive, eu já acabei de doar sangue, né? Doei sangue direto da aula. Então, precisa também tomar água para repor, e é uma das indicações. Outro detalhe, não sei se a maioria daqui de João Pessoa, mas aqui em João Pessoa está fazendo um calor danado. Nesse tempo, né? Fica tudo. Estamos na primavera, então, calor intenso, e aí em regiões quentes, você precisa também repor essa água, porque você sua constantemente. Então, a água está sendo perdida pelo seu corpo, e aí precisa repor essa água, tá bom? Dindim dá certo, cara. Dá certo para refrescar, mas para substituir água, de jeito nenhum. Água tem que tomar água, ok? Nada vai substituir a água. Pois é, tem que tomar. Por mais que não goste. Tem gente que realmente não gosta de água. Aí tanto faz, Janilda. Aí é uma questão de gosto mesmo. Mas a água, tanto gelada quanto natural, é indiferente. Ela vai te hidratar da mesma forma. Tá bom? O importante é que ela seja água potável, esteja limpa, essas coisas. Mas ela vai te hidratar da mesma forma. Ok? E aí, cadê? Parei onde? Aqui no fígado, né? O rim vai liberar essa enzima renina, que vai ativar a angiotensina, vai lá no fígado, e aí vai ativar, né? A angiotensinogênio, essa renina que vai ativar isso. E quando ela ativa, vai formar angiotensina, que vai causar vasoconstrução dos vasos sanguíneos, né? E aí vai envolver a questão hormonal, porque lembra que o sistema urinário também existe uma questão hormonal? Então, ó, a neurohipófise, ela vai liberar ABH, que é um hormônio que ele está envolvido na reabsorção de água, ok? Então, você, quando está ingerindo bebida alcoólica, você inibe esse hormônio. É como se o álcool, o álcool faz isso. O álcool, ele inibe a função desse hormônio. Então, você não vai reabsorver água. A água que era para estar ali sendo reabsorvida para o seu corpo, você não está reabsorvendo. E você vai urinar várias vezes, várias vezes, várias vezes. A diminuição do hormônio ADH, que se chama hormônio antidiurético, vai fazer com que você vá muitas vezes ao banheiro. Porque esse hormônio, ele vai fazer com que o nosso corpo, né, o nosso rim, ele reabsorva essa água, ok? E também temos o outro hormônio, que é chamado aldosterona, que vai ser responsável por absorver sais, ok? Então, por isso, por conta desse hormôniozinho aqui, ó, ABH, o hormônio antidiurético, é que as pessoas vão muito ao banheiro quando fazem ingestão de bebida alcoólica. Por isso que é sempre importante também tomar água. Sei lá, opa, eu tô aqui tomando uma tacinha de vinho, um copo com água. Uma dosinha de cana, um copo com água. Certo? Para não desidratar. E também para não ter ressaca no outro dia. Fica a dica aí. E claro, bebida a partir de 18 anos, tem que ter toda a responsabilidade. Né? E aí a parte anatômica do sistema urinário. Deixa eu só voltar aqui para ver se alguém falou mais no chat. Então, água de coco, Janilda, não é somente água, também tem glicose.
E assim, ela ainda assim, ela não vai substituir, ela vai te hidratar e tudo mais, mas ainda não vai substituir somente a água normal, natural, apesar de ser mais gostosa, né? Mas também tem que ficar atento à questão da glicose, porque a água de coco também tem muita glicose. Então, Janida, é uma questão muito particular do seu médico, né, do profissional que te pediu. É para uma questão de rotina também, para ver se tem alguma coisa envolvida sobre isso. Também, Douglas, exatamente. Pessoas com a glicose alta, mas também vai ao banheiro também. Só que não é todo tipo de diabetes. Existem 2 tipos de diabetes, certo? Mas também eliminar glicose na urina é um sinal de alerta, né? De que você pode estar, sim, com a glicose alterada, com a glicose alta. Também pode ser. Então, nesses exames aí, você vai verificar se sua glicose também está alta. Então, por isso, Janine, tem que tomar água, é água mesmo, tá? Não é suco, não é dindim, não é água de coco, não. É água, naturalzinha ali, ó, da torneirinha ou gelada, tanto faz, mais água, ok? Ó, e essa parte anatômica aqui do nosso sistema urinário. Nós temos 2 rins, né? Mais uma vez. Existem pessoas que têm apenas um rim, tá? E conseguem viver, ou porque doou para alguém, ou porque um rim necrosou, precisou tirar por alguma coisa, ou também porque só nasceu com um rim, ok? Nós temos 2 uréteres, que são essa extensão aqui, ó, certo? A bexiga e a uretra, ok? Bacinete é essa parte aqui, inicialzinha do ureter, que está saindo de dentro do rim para o ureter, certo? O rim, ele tem mais ou menos 10 centímetros. Nossas costelas, as nossas últimas costelas protegem o rim. E aí tem pessoas que às vezes quer ficar com a cinturinha mais fina e vai e tira a costela. E aí deixa esse rim desprotegido. A costela está ali por uma causa, por uma função, certo? E o que acontece? Aqui é a nossa bexiga. Nossa bexiga, ela consegue armazenar de 700 a 800 ml, né? Por mais ou menos. Então, ela está estourando, assim, querendo muito ir ao banheiro. E a gente começa a sentir vontade de urinar quando a gente está mais ou menos com 300 ml de urina. Porém, isso pode variar de pessoa para pessoa. Por pessoas grávidas, isso pode variar porque existe uma compressão. Pessoas com problemas na próstata, pode variar porque também existe uma compressão na bexiga, certo? E um detalhe para a uretra. No sistema, a uretra, ela é um órgão que ela conversa com 2 sistemas, o sistema urinário e o sistema reprodutor, certo? No caso, das pessoas com pênis, certo? Por quê? A uretra é apenas um canal onde vai passar a urina e também o líquido da ejaculação, ok? Já na mulher, né, já nas pessoas que têm vulva, o que é que vai acontecer? Tem um canal específico para passar a urina. Um outro canal que vai passar o sangue da menstruação, o muco vaginal, certo? Então, é bom a gente ficar atenta. E por que é importante falar sobre isso? No homem, o canal da uretra no homem é maior do que o da mulher, ok? E aí, as mulheres ela têm uma propensão maior a desenvolver infecção urinária. Por quê? A vulva, né? Ela é bem próxima ao ânus. E no ânus existem bactérias. Até a forma como se enxuga a vulva após urinar pode influenciar na questão da infecção urinária, certo? Também falta de ingestão de água também influencia na infecção urinária. Não urinar após o sexo também influencia na infecção urinária.
Não fazer o asseio depois, não se limpar, né? Não tomar um banho, passar uma água depois do sexo, também influencia na infecção urinária. E também, né, questões emocionais também podem influenciar. Por exemplo, sempre quando estamos passando por alguma situação, né, alguma tribulação, o que acontece? O nosso sistema imunológico ele também dá uma baixa. Então, se ele baixa um pouco, também abre espaço para infecção. Então, por isso que a infecção urinária é muito mais comum nas pessoas com vulva do que nas pessoas com pênis, certo? Justamente por conta da prolongação também do tamanho do canal da uretra, que tem essa principal diferença, também da proximidade do ânus, certo? Estou vendo aqui o chat agora. Qual é a causa de nascer só um rim? Então, uma causa genética, Janildo. Formação mesmo. Não tem uma causa assim específica, não. Também é um fenômeno que não é tão comum. Uma formação também. Professora, é aquela garrafa. É, mais ou menos isso, mas depende de pessoa para pessoa. Então, Clara, pode sim sentir, mas principalmente é uma dor na região, como se fosse uma região lombar. E as pessoas, quando têm cálculo renal, pedra nos rins, confundem muito com dor na coluna. E aí vão pensando que é dor na coluna, mas não, é um cálculo renal que está sendo expelido, ou que está ali inflamado e tudo mais. Sim, é uma dor bem grande. Eu nunca tive, mas dizem que é uma dor que se compara, né, ao parto natural, ao parto normal, na verdade. Então, Genildo, tem que ver lá com o seu médico direitinho, certo? Essas questões mais médicas eu não estou por dentro, não. Vamos voltar aqui. Cadê? Pronto. Vimos essa parte da anatomia, né? Conseguimos diferenciar. E outra coisa, olha aqui, o sistema urinário, mas também existe o quê? A ação do sistema circulatório, muita ação. Nós temos artérias e veias que conversam, né, com esse sistema urinário, até porque são células que precisam de irrigação. O nosso sistema urinário também vai devolver as partes tóxicas para o sangue para ser eliminado, né? Na verdade, o sangue vai chegar no nosso sistema urinário, vai deixar as partes tóxicas, né, que devem ser eliminadas. Então, olha só, essa é uma visão do rim. É como se eu tivesse pego um rim e partido dele assim no meio. Então, é essa visão que a gente tem. Então, o rim tem a artéria renal, veia renal, né? A artéria renal que vai trazer aquele sangue cheio de oxigênio para poder irrigar bem aqui todas essas células. A veia renal, ela que vai levar o sangue que irriga essa parte aqui para poder se oxigenar novamente. Então, olha só, o rim é como se fosse um feijãozinho, né? E ele tem a parte do córtex, que é essa parte mais externa, tá? Tem a medula, que é essa parte mais interna aqui. Tem a pirâmide renal, que é aqui onde vai ficar a unidade funcional do rim, que é aquela parte que vai filtrar mesmo, que são os néfrons. O nosso rim, ele é repleto de néfrons, tem muitos néfrons, mais de 500 mil néfrons nós temos. Então, eles são responsáveis pela filtração. Então, onde que vai acontecer de fato a filtração? Nos néfrons. E onde que os néfrons estão? Parte dele no córtex e parte dele na medula, ok? Tem a papila renal, porque essa filtração, depois que ela acontece, ela vai sair da pirâmide renal, vai vir para a papila renal, né? Vai passar por esse cálice aqui, que é o cálice coletor, que é esse menorzinho aqui, e tem esse maior. Por quê? Aqui é a filtração também. A parte que tiver de ser reabsorvida será reabsorvida e voltará para o sangue. E a parte que deve ser eliminada, né, que não vai ser reabsorvida, ela vai ser eliminada como excreta, como urina, ok? Então,
essa parte aqui, então a urina, né, ela vai vir para essa partezinha aqui e vai descer pela pelve renal, ou bacinete, e vai descer para o uréter, ok? Então, tudo isso aqui é o rim, certo? E agora a gente está como se fosse ampliando, tá? A gente estava vendo aqui, ó, o sistema urinário por completo, ok? Vamos também ver, a gente acabou de ver também a anatomia específica do rim. E agora nós vamos observar a anatomia dos néfrons. Mais uma vez, os néfrons, eles são as unidades funcionais, né? Onde que vai acontecer todos os paranauê lá do rim, vai ser principalmente nos néfrons. Ele que vai fazer a filtração, é no néfron que vai ter também a reabsorção. E é onde vai ter um foco principal. Ó. Então, essa imagem aqui, ela mostra muito bem. Aqui é o rim, existe a ampliação dessa pirâmide, né? Então, essas pirâmides têm muitos néfrons, não é apenas um, não, são muitos. E aqui é como se fosse uma extensão, uma ampliação ainda mais apenas dos néfrons. Então, aqui, ó, nós temos todas as partezinhas, e que aqui nós vamos ver o esqueminha bem completo, também do professor Kennedy. Ó. Então, é como se aqui é o esqueminha, né? E aqui é o esquema com maior detalhes. Então, olha só. Nós temos aqui os néfrons, certo? Esses néfrons, ele é onde vai acontecer a filtração, é a unidade funcional do rim, ok? E vai filtrar o quê? Não, sangue. Então, esse sangue tem que vir de algum lugar. E tem que vir por algum lugar, né? Que é justamente, ele vem pela arteríola aferente. Arteríola, pessoal, lembra lá quando a gente estudou o sistema circulatório, quando a gente viu que existem os vasos sanguíneos. E quem são os vasos sanguíneos? Artérias, veias, arteríolas, vênulas, capilares, ok? Vou só dar uma volta daqui para o chat para ver se tem mais alguma coisa. Não. Vamos lá. Então, o sangue, ele vai vir ele vai entrar pela arteríola aferente, certo? Ele vai passar por esse glomérulo renal. O que é isso? É uma cápsula, certo? Isso aqui é uma cápsula renal. E dentro dessa cápsula renal existe a arteríola. É como se tivesse é como se tivesse um fio todo enovelado aqui dentro. Sabe quando quando o fone de ouvido fica todo amassado, todo emaranhado? Pronto, é como se acontecesse isso aqui na arteríola. E por quê? Para ter uma maior absorção, porque a principal absorção ela vai acontecer aqui na cápsula renal, ok? Então, vamos lá. O sangue entra pela arteríola, ele vai para esse glomérulo renal, tá? Que fica dentro da cápsula, e o conjunto do glomérulo renal com a cápsula renal, ele forma o corpúsculo renal, ok? Então, a partir daqui, existe a continuação dos néfrons, só que detalhe, vou botar só um pouco aqui na imagem de cima. Os néfrons, tá? Aqui ele tá assim, mas ele é todo irrigado por vasos sanguíneos, por capilares. Por quê? Tanto vai ocorrer a absorção por esses capilares, quanto também vai ocorrer secreção por esses capilares. Então, os néfrons, eles são todos bem irrigados, né? Existem muitos capilares em volta dos néfrons, porque existem muitos esses transportes, seja ele passivo ou transporte ativo, tá? Seja reabsorção, seja secreção, eliminando alguma coisa, ok? Então, esse é o caminho. Então, saindo aqui do glomérulo renal, certo? Saindo aqui do corpúsculo renal. Aqui, ele vai devolver algumas coisas para o sangue, ou seja, água, sais, minerais principalmente, certo? E ele vai devolver algumas coisas para o sangue, tipo, principalmente água e sais. Depois, quando ele sair daqui, ele vai para essa alça néfrica. O que é
como se fosse essa alcinha aqui, que também vai ocorrer absorção de água, tá? Depois disso, ele vai para o TCP. O que é isso? Túbulo contorcido distal. Distal não, perdão, proximal, né? Porque ele está mais próximo, né? Esse conglomerado aqui. Nessa fase aqui é onde vai também ocorrer reabsorção, ó. Tá vendo essa setinha aqui, ó, e o nome reabsorção? De quê? De água, de sais, de glicose, de aminoácidos, ok? Pessoal, no exame de urina, vai observar o que, é que tem ali, o que, é que foi eliminado naquela urina. Se for eliminado glicose, essa pessoa possivelmente tem diabetes. Se for eliminado aminoácido, for eliminado proteína, né, tem que se investigar o porquê que está eliminando proteína. Então, uma pessoa saudável, ela não vai eliminar na sua urina glicose, proteína, não vai. O que ela vai eliminar vai ser água, alguns sais minerais, amônia, ácido úrico, mais outras coisas, como glicose, proteína, isso não vai existir. Uma pessoa saudável, certo? Se está eliminando glicose, está eliminando proteína, tem que observar o que, que é. Detalhe, estou falando aqui proteína, mas aminoácido são as unidades que formam as proteínas, certo? Então, no túbulo contorcido distal também vai ter, né? Então, vamos lá, vai ter uma outra alça, também vai acontecer a absorção de água, né? Também vai acontecer absorção de sais minerais, certo? Detalhe, a água, ela é absorvida, né, por transporte passivo, ou seja, nosso corpo não está gastando energia para poder reabsorver a água. Porém, né, quando algumas substâncias ela sai direto do nosso capilar, direto de um vaso sanguíneo, né, que é o capilar, para o túbulo contorcido distal, que é onde acontece principalmente a secreção, certo? Vai ser eliminado essa secreção por transporte ativo. De quê? De potássio, de amônia, ácido úrico, alguns medicamentos, certo? Por isso que se algumas pessoas, quando vão fazer exame antidoping, também precisam coletar urina para ver se houve alguma eliminação de substâncias médicas, né? Tem que observar aqui, ok? Só um minutinho, pessoal, só um minutinho. Pronto, pessoal, voltei. Desculpa aqui a saída rápida. Cadê? Onde é que eu estava? Sim. Então, a eliminação dessas substâncias aqui, ela vai ocorrer por transporte ativo, ou seja, vai ter um gasto maior de energia. E essa parte aqui é quando a gente está vendo uma outra coisa, quando está vendo bioquímica, tá bom? Algo que a gente não viu ainda, mas que no canal que eu vou disponibilizar para você, nos links que eu vou disponibilizar para você, também vai ter aulas sobre essas questões. Aí você complementa o seu estudo com essas outras aulas, ok? Então, depois que ele passa por tudo isso aqui, aí vai para o ducto coletor, que também nesse ducto coletor vai ter reabsorção de sais e também de água, ok? E depois que passar por esse ducto coletor, vai ser eliminado como urina mesmo, tá? Esse ducto coletor, ele vai ser direcionado, vai ser encaminhado para os ureteres, né, que é aquela extensão que vai desde o rim até a bexiga para poder eliminar mesmo essa urina, ok? E aí, principalmente nessa parte aqui, ó, no TCD, no túbulo contorcido distal,
onde vai acontecer a reabsorção de água e sais minerais também. E é nessa parte aqui onde o ADH ele deixa de ser estimulado. E aí, por isso, quando se ingere bebida alcoólica, né, quando há um aumento, uma inibição desse ADH, as pessoas precisam ir muito ao banheiro. Podem sim ficar desidratadas, certo? Está eliminando muita água. E aí tem que repor, ok? Aqui está um quadro muito, muito, muito bom para que a gente consiga ver o que acontece nas principais partes ali dos néfrons. O que acontece no corpúsculo renal? O que acontece no túbulo contorcido proximal? O que acontece na alça néfrica? Né? Então, esse quadrinho que esse professor Kennedy faz é maravilhoso e dá para a gente observar e também se localizar, né? Porque quando você está observando aqui o esquema, pode ficar um pouco confuso do que acontece em cada coisa. Mas aí, nessa tabelinha, é maravilhoso. E o importante, pessoal, também, é que você copie esses esquemas para também fixar melhor todo esse conteúdo, ok? Então, no corpúsculo renal, vai acontecer principalmente a filtração, ok? É nessa parte aqui onde vai filtrar. E muita coisa vai ser reabsorvida aqui nesse corpúsculo, nesse corpúsculo renal. Por exemplo, vamos reabsorver glicose, vamos reabsorver vitaminas, sais minerais, aminoácidos, ácidos gástricos. Nada disso é para ser eliminado na urina, ok? Então, na parte inicial ali, assim que entra nos néfrons, ocorre essa reabsorção de algumas substâncias, certo? Outras serão reabsorvidas em outros estágios lá dos néfrons. Lembrando, uma pessoa saudável, ela não deve liberar na sua urina glicose ou proteínas, ok? Lá no túbulo proximal contorcido, no túbulo contorcido proximal, é onde vai também ocorrer a absorção de glicose, vitaminas, aminoácidos, ácidos gráficos. Na alça néfrica também vai acontecer reabsorção de água e sais minerais, principalmente. No túbulo contorcido distal. É nessa parte aqui onde vai ocorrer a secreção, certo? E principalmente, lembrando, é por transporte ativo, ou seja, há gasto de energia, ok? E também vai ocorrer uma moderada ali absorção. E também nesse túbulo contorcido distal é onde vai ter a ação dos hormônios, certo? E por último, nos ductos coletores vai ocorrer também a absorção de água e sais, mas também os ductos coletores eles vão levar a urina que foi produzida, né? Ele conduz essa urina que foi produzida nos néfrons para os ureteres, certo? Ó, essa parte aqui é a parte onde envolve a questão hormonal. Os hormônios que estão envolvidos na questão do sistema urinário. Pessoas, está tudo bem? Estão conseguindo entender? Está fluindo? Beleza, Douglas. Ok, valeu. E aí, pessoal, tá fluindo, tá indo, porque tô com medo de estar falando demais, de forma rápida. Tá ótimo. Ah, perfeito. Ah, sim, Andresa. É sim, muita coisa. Essa é uma aula para você assistir, parar, escrever. Assistir, parar, escrever. Certo? É muito detalhe, muito detalhe. Cada um desenvolve sua forma de estudo. Eu, particularmente, para eu conseguir absorver as coisas, fixar, eu preciso assistir, né? E aí eu sempre assisto com um caderno, com alguma folha, para poder ir escrevendo ali o que a pessoa está dizendo, para que eu consiga fixar na minha cabeça. Claro, é um método muito demorado, não é muito prático, mas é o que funciona para mim, né? Essa questão aí pode funcionar de forma diferente para diferentes pessoas. Sim, biologia realmente é muito detalhe, muita palavrinha nova que você tem que ter uma dedicação, né, maior. Médico, então, meu filho, muito mais, viu? Muito mais. Pois é, Andrés,
para mim, funciona dessa forma. E aí eu estou falando aqui porque pode ser uma dica para vocês também. Pronto. E aqui a questão hormonal. Os hormônios que agem, né, no nosso sistema urinário. O hormônio ADH, né, que ele é um hormônio antidiurético, é justamente ele que vai controlar suas idas ao banheiro. Se existe uma questão de inibição desse hormônio, você vai muito ao banheiro e você pode ficar desidratado, ok? Então, esse hormônio, ele é produzido no hipotálamo, é uma glândula que nós temos no nosso encéfalo, tá? Mas ele é armazenado na neurohipófise, também é uma outra parte, ele também fica no nosso encéfalo, certo? Qual que é a função principal desse hormônio? Ele reabsorve H2O lá no túbulo contorcido distal, certo? E também nos ductos coletores. E quando há inibição desse hormônio, quando ele não está sendo ofertado de forma excelente para o nosso corpo, a gente pode ocorrer a desidratação. O que causa essa desidratação? Exercício físico, né? Por isso que quando termina o exercício físico fica com muita sede, precisa tomar água novamente, precisa repor essa água. Vômito, diarreia. Por isso, se uma pessoa tiver com, sei lá, infecção intestinal, e está com vômito, está com diarreia, e isso se prolongar por muito tempo, precisa ficar internado, precisa fazer suplementação com soro, né, caseiro, com soro na veia, enfim, para poder suprir essa quantidade de água que essa pessoa está perdendo, certo? Então, tudo isso aqui vai ocasionar, né, uma desidratação, ok? Ó, bebidas alcoólicas, né, e diabetes insípidos também vai causar desidratação, tá? Muitas idas ao banheiro. E se por um acaso também tiver glicose associado nessa urina, provavelmente a pessoa está com glicose alta, né, e precisa ver aí uma maneira de controlar essa questão. Olha só. E um outro hormônio que também a gente falou é a aldosterona, que também, né, mas esse aqui, a aldosterona, ele é produzido nos córtex da adrenais, ou suprarrenais. O que é? Vou mostrar aqui para vocês. As adrenais são glândulas que ficam acima, tá vendo, ó, dos rins. Elas também vão produzir esse hormônio, a aldosterona. E também vão produzir um outro hormônio, mas que não convém falarmos agora. Tá? E qual que é a função? Ela vai absorver principalmente sais minerais, né, o sódio, lá também nos túbulos contorcidos distais e nos ductos coletores, tá? E para a gente poder finalizar isso aqui, finalizarmos a nossa aula de hoje, eliminamos, precisa, o nosso sistema urinário, não somente o nosso, mas também de outros seres vivos, serve para eliminar essas excretas nitrogenadas, que se ficar no nosso corpo, pode fazer mal, porque são substâncias tóxicas, né? Pode intoxicar os nossos sistemas. E isso está muito associado, pessoal, com a questão evolutiva também. Para você ver que na biologia não é somente um caminho, não é somente uma coisa. São várias ramificações que acontecem. Por quê? Está associado também à questão evolutiva. Antigamente, assim que a vida começou a surgir no planeta, os seres vivos eram muito dependentes da água, certo? E à medida que a evolução foi acontecendo, conseguiram desenvolver, eles foram, né, a evolução só pôde também acontecer, esses indivíduos também só puderam vir para a Terra à medida que fosse dependendo menos da água. Hoje em dia, a gente depende muito da água, mas também não é como antes, né? Não era como os seres lá do iniciozinho da formação do planeta. Então, olha só. Peraí, botei aqui para o chat. Essa parte aí das doenças diárias de vez em quando. Exatamente, diarreia, vômito, exatamente. Dor abdominal, tudo que também causa desidratação, de ficar atento. Então,
As bases nitrogenadas. Nós liberamos amônia, pouquíssima quantidade, né? Pouquíssima mesmo, que a gente libera mais. A gente libera mais ureia, a gente também libera um tantinho de nada, assim, de ácido úrico, mas também nem conversa, libera principalmente ureia, tá? Então, a amônia é um composto nitrogenado muito tóxico, que é como se fosse uma escala de toxicidade. Então, a amônia é bem tóxico, né? E também, para eliminar a amônia, também existe muita perda de água, né? Porque ela é mais solúvel lá na água. Então, quem vai liberar a amônia? Os peixes, principalmente girinos, que é a fase inicial dos sapos, né? Dos anfíbios, vai liberar a amônia, né? O composto nitrogenado que libera. Ureia, ela é menos solúvel em água, porém ela gasta mais energia para ser liberada, né? Então, os mamíferos, nós, alguns quelônios, tartaruga, né, cágado, essas coisas, peixes cartilaginosos, tubarão, arraia, alguns anfíbios depois da fase larval, né? Vai liberar ureia, o composto nitrogenado que será liberado. E na questão 3, da questão 3 não, perdão, e do item 3, é o ácido úrico, que também é tóxico, né? Mas não tanto quanto nessa escala aqui, como a gente está vendo aí. E outra coisa, essa aqui são para organismos que perdem pouquíssima água, por exemplo, insetos, aves, que também podem ter esse tóxico por um pouco mais de tempo no corpo, tá? E que não pode perder tanta água assim. Então, para a eliminação dessa substância nitrogenada aí, precisa de perde pouca água, né? Por isso que as aves, por exemplo, elas não urinam, né? Ela libera tanto fezes quanto excretas pela cloaca, apenas. Bom? Então, pessoal, com isso nós finalizamos a nossa aula de sistema urinário, certo? Vou colocar agora no chat o gabarito, mas aí vocês, depois dessa aula, vocês vão conseguir responder lá direitinho as questões que foram colocadas para vocês. Sim, a amônia também tem, né, em produtos para pintura de cabelo, sim, Janilda. Por isso, cheiro forte. Vou colocar aqui também o link da aula desse professor, que é muito bom. Vou colocar o link do site dele, né, do Explica, e também dessa aula específica de sistema urinário. Perdão. Também vou disponibilizar, vou mandar para a Carol, e Carol manda para vocês, porque lá fica salvo, né, no WhatsApp. E o gabarito. Foram apenas 4 questões. Mas aí vocês anotam e tentem responder, pessoal. Prontinho. Certo, pessoal? Foi muito bom estar com vocês hoje. Muito obrigada pela presença, pela participação, pela conversa. Sempre muito bom estar com vocês. Muito obrigada e tchau, tchau. Tchau, tchau.